Olá, profissionais de educação física. Meu nome é Rafael Sawaia, sou assessor jurídico do CREF 21 e hoje a gente está aqui para dar continuidade à jornada do profissional de educação física. Exatamente que foi idealizada para aproximar o conselho de você profissional, de você empresário e trazer temas de relevante valor à profissão de educação física, ao empreendedor e até mesmo aquele que usufrui desses serviços aí na academia, na escola, nos espaços públicos. Hoje a gente vai estar com um quadro especial. A gente vai estar aqui entrevistando um convidado de muito relevo também, de muito apreço do CREF 21 e dos profissionais. Hoje a gente vai estar entrevistando o professor Ubiraci Campos, o famoso professor Bira. E esse vai ser o nosso quadro de hoje, o Entrevista com o CREF 21. Comigo aqui, professor Ubiraci, profissional de educação física, desde 2010, agente de mobilização daquele que se chamava o CREF 5, a primeira face do CREF, que depois se tornou CREF 15 e hoje CREF 21. O professor Ubiraci, em 2015, ele passou a compor o quadro de conselheiros fundadores do CREF 15, em seguida CREF 21. A sede inicial era em Teresina e hoje em São Luís. Já em 2019, assumiu como vice-presidente do CREF 21, para em seguida, do lado da professora Denise Martins, então presidente, assumir a presidência em 2020. De lá para cá, o professor Ubiraci vem contribuindo com o CREF, trazendo seu conhecimento, sua expertise para isso, e hoje faz parte como membro e presidente da Comissão Normatização do CREF 21. Além disso, já participou também como membro e presidente da Câmara de Ensino Superior e Preparação Profissional e desde 2024 como membro benemérito da diretoria. Então, hoje o professor Ubiraci Ferreira Campos, nosso convidado, vai estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a normatização na educação física. A gente vai aproveitar esse tempo e esse espaço para ele trazer para a gente também aquilo que está na realidade, no dia a dia do profissional de educação física, no dia a dia como conselheiro e aquilo que ele pode contribuir para esse futuro. Professor Ubiraci, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, é um prazer poder ter essa conversa. E dê suas primeiras impressões. O que faz para o senhor a importância da educação física hoje? O que o CREF traz de benefício para o profissional, para o empreendedor e como que a gente pode contribuir ainda mais com esse contexto? É um prazer estar aqui, Rafael, ao seu lado mais uma vez. Nós que já trilhamos aí nessa caminhada no CREF 21 de longas datas, você sendo o nosso assessor jurídico, pessoa com a qual eu tenho muito estima e muito apreço também. E o Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região, CREF 21, desde o momento em que nós nos tornamos efetivamente, saímos da posição de seccional e nos tornamos CREF 21, nós conseguimos impulsionar a educação física no estado do Maranhão. Pudemos atender com maior proximidade o profissional, com maior proximidade o empresário na área de educação física e, consequentemente, conseguimos atender melhor a sociedade maranhense, que usufrui da prestação de serviço desse profissional. Dentre algumas ações, nós conseguimos implementar a seccional de Imperatriz, nós conseguimos trazer a educação física para mais próximo do estado do Maranhão, nós conseguimos, no período principalmente da pandemia, que foi um período muito difícil, ali em meados de 2020, 2021, configurar, ratificar a educação física como um fator importante para a saúde das pessoas, inclusive no combate à pandemia. Então, regulamentação, registro, ampliação de número de profissionais, dentre outros fatores, fizeram com que o CREF 21 se tornasse, em tão curto espaço de tempo, um exponencial na educação física brasileira. Maravilha, professor. Então hoje eu vou propor que a gente converse sobre um tema em específico. O tema vai ser a atuação profissional e a formalização. Essa segunda etapa a gente vai ter um espaço bom para poder discutir. O que é relevante nesses caminhos seguros para o exercício da educação física? Idealizei 3 pontos para a gente conversar. O primeiro o senhor já pontuou, após pandemia. E isso para nós realmente na educação física foi um divisor de águas. Depois disso a gente tem que falar sobre tecnologia. Um dos grandes benefícios que a pandemia nos trouxe
foi essa ênfase dada às inteligências artificiais, à tecnologia, aos novos programas de atenção e de exercício. E ao final, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que o senhor deve escutar toda semana, se não todos os dias. As reclamações reais dos profissionais de educação física. Não aquilo que todo mundo fala, professor Biraci, aquilo que efetivamente o senhor escuta e que martela a sua cabeça às 6 da manhã, às 10 da noite, sábado, domingo e feriado. Professor, então começando. Pandemia, educação física e normatização. Tem rumo ou sem rumo para a educação física? Total, rumo total, Rafael. A gente tem trabalhado exaustivamente no Conselho Regional de Educação Física, exatamente para que a gente possa oferecer maior segurança ao profissional, maior segurança ao empresário e, consequentemente, maior segurança também para aqueles que usufruem dessa prestação de serviço, quer seja na escola, quer seja na academia, quer seja num programa de reabilitação, quer seja em atividades domiciliares, enfim, quer seja em atividades em espaços abertos, com recreação e todo o leque, todo o portfólio de atividades que a profissão oferece às pessoas. Certo, mas professor, hoje o senhor está como presidente da Câmara de Normatização. Dentro desse cenário aí, pós-pandemia e educação física, o que tem normatização a ver com isso? Tem lei, tem resolução? O que foi feito normativamente em prol da educação física nesse cenário pós-pandêmico, pegando aí desde aquele início, 2019 e 2020? Como é que foi a participação do CREF 21 nisso? Nós tivemos uma participação bem ativa. Eu, morando na cidade de Imperatriz, vou usar como exemplo. Nós tivemos o fechamento das academias. Todos os espaços para prática de atividade física em ambientes fechados, eles foram, em virtude da pandemia, fechados. Isso foi aquela época que o pessoal só fazia exercício em casa, né? A gente olhou aquele monte de vídeo na rede social, o pessoal fazendo agachamento de máscara, o pessoal trancado no banheiro fazendo levantamento de peso. As aulas nas escolas, as aulas de educação física eram ministradas pelos professores também de maneira remota. Então, os alunos ficavam em casa fazendo os exercícios propostos pelo professor. Então, isso demandou extrema energia dos profissionais que tiveram que se reinventar durante essa época. Mas, ao mesmo tempo, a ciência e os estudos corroboraram para que a educação física pudesse demarcar seu território. A exemplo, começou-se a observar que aqueles pacientes que adentravam nos hospitais e que tinham como histórico anterior a prática de atividade física regular, eles, em um número significativo, conseguiram sair daquele processo de doença e conseguiram uma reabilitação mais rápida, ainda que tivessem sido contaminados. Então, isso acendeu um alerta para a educação física e fez com que nós buscássemos, juntos às autoridades, com que esses espaços eles pudessem ser reabertos. E como é que se conseguiu isso, professor? Como é que foi que o CREF ajudou essa reabertura desses espaços? Em primeiro lugar, com um apoio que foi fundamental, a nossa assessoria jurídica. A nossa assessoria jurídica, ela fez a ponte entre o Conselho Regional de Educação Física e as autoridades que estavam responsáveis pelo controle do acesso, controle dos espaços durante a pandemia. Então, nós fomos, por exemplo, nas cidades, nós fomos até as promotorias, nós fomos até os profissionais do direito que estavam responsáveis por este controle em cada cidade e também a nível estadual com a Secretaria de Saúde. Então, nós provamos e elaboramos um protocolo de utilização desses espaços e esses protocolos eles foram apresentados às autoridades. Então, esse famoso protocolo da reabertura das academias veio do CREF 21? Veio do CREF 21 e com muita alegria. A gente pode dizer que o Maranhão teve a primeira cidade do Brasil a reabrir o seu espaço de academia já com o protocolo do CREF 21. E isso se espalhou pelas demais cidades do Maranhão e também pelo Brasil. Professor, sem esse protocolo, eu acho que a reabertura das academias seria mais difícil, né? O que tinha nesse protocolo, mais ou menos? O que foi importante colocar no papel, escrever, normatizar para garantir essa segurança aí para os profissionais, para os alunos? O que vocês pensaram em colocar dentro desse protocolo que seria essencial? Eu posso dizer que em duas mãos. A primeira, a mão da ciência, onde, através de comprovação científica, nós
mostramos para as autoridades que a prática de exercício físico faz bem, que a prática de exercício físico promove no organismo uma resistência maior às doenças. E, na outra mão, nós tivemos a nossa assessoria jurídica, que fez com que essas informações pudessem ser tratadas e levadas às autoridades, na forma de um protocolo, como distanciamento, número de pessoas na academia, espaços que poderiam ser utilizados, forma com que os profissionais iriam atuar junto aos seus clientes, indumentária, o uso de máscara e outros fatores que foram relevantes para que nós pudéssemos ter essa demarcação de espaço da educação física como um importante fator, inclusive no combate aos efeitos do Covid. É verdade que a pandemia trouxe algumas manias, né, que acabaram se tornando rotina, e na educação física não foi diferente. Eu posso lembrar também, professor, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, a separação dos equipamentos e dos alunos, quando está naquela aula ali, foi criado na pandemia, né, que colocaram aquelas tarjazinhas que tinham distanciamento de 1 metro, 2 metros, e hoje permanece. Não voltaram atrás. Acho que assim como o álcool em gel, esses distanciamentos e alguns desses protocolos aí de segurança e sanitários, eles acabaram sendo incorporados. Isso também foi bastante importante. Mas o senhor falou algo para a gente que também é de extremo relevo. A educação física na reabilitação. O que aconteceu nesse período pandêmico e pós-pandêmico que se tornou tão mais evidente a participação da educação física na saúde? Mudou alguma coisa? Algo foi ratificado? Algo foi esclarecido? Mudou e mudou bastante, Rafael, porque, em primeiro lugar, nós fomos reconhecidos como profissionais da saúde. Isso foi um divisor de águas, porque nós conseguimos também, por ação do CREF 21, chegar até as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde estadual, e colocar o profissional de educação física, isso é fundamental, essa informação. O profissional de educação física, no período da pandemia, foi colocado como profissional prioritário para a vacinação. Então, nós recebemos de modo prioritário as doses de vacina, o que fez com que o nosso profissional tivesse mais segurança para atuar com a educação física. Perfeitamente. E a gente sabe também que nesse período a gente teve a alteração do CBO da educação física, né, colocando também a parte da saúde naquilo que era o núcleo das atividades de educação física. Isso é extremamente importante. Então, assim, para a gente chegar ao fim desse primeiro tópico, pandemia, educação física e normatização, o senhor acredita que foi relevante a gente conseguir colocar no papel, transformar em resoluções, em leis e em projetos todas essas informações? Ou isso seria feito de outra forma? Isso teria uma outra saída se a gente não tivesse formalizado isso? Eu acredito que não. Eu acredito que se nós não tivéssemos essa atuação incisiva, essa atuação em conjunto do CREF 21, com todos os seus setores, a assessoria jurídica, a administração do conselho, a presidência, os conselheiros que tiveram um papel fundamental, porque nós trabalhamos em equipe. E essa equipe, ela que tem profissionais do esporte, profissionais da área de academia, profissionais da área de educação física escolar e demais áreas da educação física, nós conseguimos reunir forças com a expertise desses profissionais para que nós pudéssemos montar um protocolo, e um protocolo que efetivamente foi aceito, foi implementado, e hoje nós temos aí como parte positiva da nossa história. Eu acredito que sem essa atuação, nós não conseguiríamos trazer de modo tão rápido, de modo tão incisivo, o retorno da prática de atividade física durante a pandemia e a consolidação no pós-pandemia, porque, como você perguntou, foi configurada a educação física e as pessoas começaram a perceber que se eu estou em atividade, se eu pratico atividade física regular, meu sistema imunológico ele melhora e a possibilidade, a capacidade de combater a doença também melhora. E isso não só em relação à Covid, em relação a doenças crônico-degenerativas, a reabilitação e outros fatores importantes da nossa saúde. Professor, antes da gente ir para o próximo tema, e hoje na Câmara de Normatização, como é que está esse trabalho? O que vocês têm elaborado lá e feito em prol da educação física? Primeiro que nós, aqui na Câmara de Normatização,
nós tivemos momentos importantes a nível nacional, Rafael, que foi, por exemplo, o encontro com o Tribunal de Contas da União. E também foi o encontro com a Câmara de Normatização a nível do Conselho Federal, onde nós entendemos, por exemplo, a hierarquia das leis. Essa hierarquia fez com que nós pudéssemos agir dentro da Câmara de Normatização para trazer para o profissional de educação física e para o empresário também, para as pessoas, uma maior segurança através de normas, através de condutas que devem ser observadas e devem ser regulamentadas dentro da nossa profissão, que vão, por exemplo, desde a forma com que o profissional se apresenta, que inclusive já existem conselhos que normatizaram a forma, o traje com que o profissional deve se apresentar, até mesmo as relações que a gente vai discutir mais na frente, relações contratuais. Maravilha. E se o profissional tiver o interesse em ver algo regulamentado pelo CREF, tem como fazer, professor? Como é que está esse canal aí de comunicação? Ele pode acessar a página do Conselho Federal de Educação Física, que tem lá uma aba de normatização, todas as normatizações do Conselho Federal, e aí, como eu falei da hierarquia das leis, se vem uma norma do Conselho Federal, hierarquicamente ela está acima das leis estaduais. Então, cada norma que a gente estabeleça a nível de CREF 21, ela não pode ferir a uma lei ou uma norma que foi estabelecida pelo Conselho Federal. E, como você perguntou, como é que está hoje? O que a gente tem feito? Nós temos, por exemplo, normatizado na fiscalização. Nós estamos trabalhando para normatizar o uso das body cams, que são as câmeras que os fiscais em breve estarão utilizando para fazer o seu trabalho de orientação e fiscalização. E é exatamente esse o próximo ponto. As body cams, a gente sabe que são aquelas câmeras corporais, né, que servem ali para filmar e para gravar a fiscalização, e elas trazem um tema de extrema relevância para a educação física que a gente não pode deixar de fora, professor, que é exatamente a tecnologia na educação física. E aí, professor, tecnologia e educação física, liga ou desliga? Liga completamente, porque eu venho, da minha origem, na formação, eu venho do voleibol. Eu comecei a atuar como profissional de educação física como técnico de voleibol. E à época, anos 90, apareceu a seleção da Itália, uma seleção praticamente imbatível. E o diferencial que essa seleção tinha era o uso de um software para fazer a análise estatística do jogo. Ali no voleibol, na educação física e no voleibol, já se começou a ter contato com a inteligência artificial, onde o software dava exatamente quais seriam as ações possíveis do adversário. Hoje, nós temos, obviamente, a evolução disso. Passados aí quase 30 anos, a gente sabe que a inteligência artificial hoje, ela faz parte do nosso cotidiano. E não é diferente na educação física. Na educação física, nós temos a inteligência artificial que vai desde a elaboração de planos de aula para a educação física escolar, passando por orientação de treinamento, organização de treinamento, prescrição, análise de desempenho, aspectos biomecânicos, composição corporal e outros elementos que a gente vai destrinchar aqui ao longo dessa conversa. A gente sabe que a educação física, especialmente na área do bacharelado, ela é muito do corpo a corpo, né? Tá ali o personal trainer, tá ali o técnico, o professor, eles sempre estão contornando a realização da atividade, do exercício, do treinamento. O senhor acredita que a inteligência artificial ela vai substituir esse profissional de educação física? Uma coisa é fato. Nós somos da área da saúde e, na essência, também somos da educação. E em todos os lugares que a gente frequenta, congressos nacionais, congressos internacionais, um ponto é certo. O papel do professor e a presença dele jamais serão substituídos pela inteligência artificial, porque a relação humana, e a nossa relação é uma relação humana, é uma relação interpessoal, ela sai fortalecida com a inteligência artificial. Ela está aí à nossa disposição para que nós possamos utilizá-la da melhor forma. Mas a relação interpessoal, essa daí está garantida. Não só na educação física, né, professor? Eu acredito que todas as profissões hoje, elas enfrentam já esse novo paradigma da inteligência artificial. E a gente sabe também que muitos profissionais têm uma resistência, né?
O pessoal ali às vezes não gosta de usar o computador, não gosta de usar ali a inteligência artificial. Você tem visto isso na educação física? Alguns profissionais têm relatado esse temor até pela inteligência artificial. E como é que tem sido essa conversa? Essa conversa tem sido interessante porque eu tenho percebido que os profissionais, na sua grande maioria, têm buscado exatamente o recurso da inteligência artificial, têm se aproximado muito da tecnologia na sua prática cotidiana. Porque, veja bem, ele frequenta, vamos colocar como exemplo, um personal trainer. Ele vai atuar em uma academia com o seu cliente. Ali, ele já tem contato, por exemplo, com as esteiras que fazem a prescrição da atividade. E aí, ele, como figura humana, vai trabalhar para que a esteira possa agir da melhor forma para o seu cliente. E outros equipamentos que já tem aí que usam a tecnologia. Equipamentos de alta performance usam a tecnologia, usam a inteligência artificial para reconhecer naquele cliente, naquela pessoa que está praticando a atividade, quais são as suas necessidades e fazer as adaptações. E tem também a inteligência artificial generativa, que ela pode trabalhar na criação de protocolos, na criação do processo de treinamento para que ele seja aplicado pelo profissional em seu cliente. Mas para isso vai ter que estudar, né, professor? Vai ter que tirar um pouquinho do seu tempo para se aperfeiçoar, o que é bem importante na profissão de educação física, assim como qualquer outra. Eu me recordo que quando surgiu a ideia da bioimpedância, né, tinha aquela história da balança específica, daqueles testes, do adipômetro, e no final tudo aquilo era reunido num software que gerava uma análise posterior. Isso foi muito relevante, acho, para os treinamentos técnicos, para os treinamentos especializados, que começaram a dar nortes para essa atuação profissional mais especializada e mais eficaz. Mas saindo um pouquinho dessa área do treinamento, fora a academia, o treino, o técnico, o senhor acha que a inteligência artificial ela pode auxiliar o profissional também na formalização da sua prestação de serviço? Pode auxiliar o profissional a ter ali mais segurança na hora de empreender? Perfeitamente. Cada vez mais as pessoas elas têm buscado uma relação com o profissional de uma forma mais segura. E os profissionais têm, inclusive, buscado orientação junto ao conselho para que eles possam se cercar de alguns cuidados em relação à sua prestação de serviço com o seu cliente. Então, é muito interessante que quando ele utiliza a inteligência artificial para isso, primeiro mostra que ele está linkado, que ele está atualizado com a dinâmica do mundo que nós vivemos hoje, que é uma dinâmica muito intensa, é uma dinâmica onde a informação ela circula com uma velocidade maior. Então, a inteligência artificial, ela vem para abraçar o profissional que já tem em sua prática a necessidade e já reconhece a necessidade de uma formalização do seu trabalho. E aí, ele, com esse recurso, ele, com essa expertise, ele, com esse estudo, ele recorre à inteligência artificial até para suprir uma necessidade ou uma demanda que não é da nossa formação específica, que é na área do direito, por exemplo. Mas que a inteligência artificial, por mais que não substitua um advogado, mas ela traz algumas ferramentas importantes para que o profissional possa se relacionar com segurança com o seu cliente. Certo, mas a IA e a tecnologia também, elas não resolvem todo o problema, né, professor? O senhor, como empreendedor, está à frente aí de empresas. Como que funciona hoje para a gente regularizar uma empresa? É muito difícil abrir uma empresa na educação física. Você tem visto isso aí no campo, no trabalho? Os profissionais têm recorrido a essa formalização, abrir o seu CNPJ, ou o pessoal tem ido muito na informalidade? Tem. Os profissionais têm buscado. Nós somos mais de 9.000 profissionais do Maranhão registrados. Eu, quando saí da presidência do conselho, o número de registro era 4.800 e passados aí 3 anos nós já estamos com quase 9.000. Quase que duplicou, né? Registrados. Então é muita gente. Então os profissionais eles têm buscado, no entanto, nós ainda temos uma parcela muito alta de profissionais que têm essa necessidade. No entanto, a gente percebe que eles não têm buscado. E é importante, fica esse alerta, para que
esse movimento que já iniciou por parte de muitos profissionais, ele tenha a adesão dos demais. Por exemplo, uma área que é a prestação de serviço de recreação de festas. Rafael, recreação, eu vou fazer a recreação de um aniversário, recreação infantil. Olha só com o que o profissional está lidando. Com o maior patrimônio do ser humano, que é o filho dele. Envolto com crianças, que você sabe que qualquer atividade com criança, você tem que se cercar de todos os cuidados, porque os riscos, inclusive de acidentes, ele é muito alto. E a gente percebe que nessa área, por exemplo, os profissionais eles não têm buscado fazer a sua prestação de serviço, mas subsidiado ou alicerçado por um contrato de prestação de serviço. E parece ser uma coisa simples, mas que quando acontece um problema, essa coisa simples ela se torna muito complexa. A gente vai estar falando sobre responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil é algo que a gente discute há muito tempo no CREF 21, quando a gente fala das academias, por exemplo, o proprietário, o RT, o responsável. Então, se eu tenho um contrato, se é isso que eu entendi bem, eu tenho ali como me resguardar mais ainda de um eventual prejuízo, de um eventual acidente ou algo que assim aconteça. O senhor falou alguma coisa que era interessante, falando sobre formalização ontem. Recreação, para muitos isso é um tabu, né? Ninguém sabe o que fazer na recreação, mas a educação física tem um pé fincado nessa área. O senhor consegue esclarecer um pouquinho mais para a gente? Onde é que está isso? Que previsão é essa de recreação na educação física? A recreação tem uma frase muito interessante que eu trago comigo há muito tempo, desde quando eu era acadêmico. Recreação é brincadeira para o outro e trabalho para a gente. Vejam bem, é brincadeira. O pai que olha, ele vai olhar a criança brincando. Mas por trás dessa brincadeira tem a preparação do profissional que vai entender que aquela atividade ela deve ser atribuída a uma determinada faixa etária, que o nível cognitivo da criança ele tem que estar adequado à atividade, que o ambiente, que o espaço que está sendo utilizado precisa atender à necessidade da atividade, que o material utilizado ele precisa ser adequado àquela faixa etária e que ele precisa fazer tudo isso e gerar na criança o lúdico, o prazer, a alegria de estar fazendo uma atividade em conjunto com seus colegas. Lembra bastante a educação física escolar, né, professor? Aquela época da escola que está lá o profissional de educação física também para conseguir concluir aquela época e deixar marcado em cada uma das crianças um pouquinho do que vocês veem na faculdade. Né? Basta você chegar na escola, se você disser que o professor de educação física não vai poder dar aula naquele dia, você vai ver um movimento intenso dos alunos, capazes até de fazer manifestação na porta da escola. Falando em manifestação a gente faz quando está insatisfeito, manifestação a gente faz para reclamar. A gente chega no terceiro ponto da nossa conversa de hoje, professor. Reclamações reais dos profissionais. E aqui eu vou falar de profissionais prestadores de serviço, profissionais empreendedores. Tem sentido ou é sem sentido, professor, essas reclamações? O que o senhor tem escutado ao longo desses anos aí à frente de CREF 5, 15, 21, presidência, Câmara de Normatização? Conta pra gente aí o que tem tirado o sono dos profissionais. As reclamações, a gente reconhece que elas são importantes, elas precisam acontecer. E a nossa ouvidoria está aí para receber essas reclamações. E essas reclamações, elas são tão importantes porque elas balizam, elas ajustam a nossa relação com o profissional. E que quando nós somos demandados, nós trabalhamos para que essas reclamações elas possam ser minimizadas cada vez mais. Nós entendemos e nós precisamos fazer com que o profissional entenda que a gente vem de um percurso onde a nossa profissão ela começou em 1998. Nós somos jovens ainda e nós temos muito a aprender, muito a crescer. Hoje, por exemplo, a gente ainda tem situações que a gente precisa explicar para o profissional que se forma, Rafael, que ele tem que ser registrado. Então, a informação é um ponto importante. O que nós estamos fazendo? Eu posso falar que nos últimos 4, 5 anos que nós estamos aí com o CREF 21, nós temos assim um belíssimo trabalho da nossa comunicação, da nossa assessoria de comunicação, que leva todas as informações necessárias ao profissional.
esse momento agora é um momento onde a gente trabalha a informação correta e também busca tirar um processo importante que acontece na nossa profissão, que é a desinformação. Então a gente trabalha com a informação e combate a desinformação. E o conselho, através dos seus canais, ele está sempre pronto para receber as demandas do profissional, quer seja pelo WhatsApp, quer seja por e-mail, quer seja pela própria rede social do conselho, onde nós trazemos essa possibilidade ao profissional de fazer as suas queixas, que elas vão existir, mas que ao mesmo tempo a gente possa trabalhar com a informação concreta daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que o profissional tem em relação aos seus deveres e tem também em relação aos seus direitos. Você fez uma fala importante. Nós temos um trabalho no CREF 21, onde nós conseguimos participar da formação inicial do acadêmico, quando ele está lá no primeiro período da faculdade, levando a ele, inclusive, as suas obrigações enquanto acadêmico, para que quando ele saia, ao final do seu processo de formação, ele já saia completamente informado e ciente das suas obrigações, dos seus deveres e também dos seus direitos junto ao Conselho. Nós participamos já há vários anos de uma cerimônia belíssima que as faculdades fazem, que é a cerimônia do jaleco, onde, naquele primeiro momento que o aluno tem contato com o Conselho, nós apresentamos quem nós somos, a nossa história, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Perfeitamente. Professor, o senhor falou agora um pouco para a gente sobre os personal trainers, sobre essa prestação de serviço e que havia uma resistência na celebração de contratos, né, em fazer formalizar ali o seu contrato. O que o senhor escuta a respeito disso? O que os profissionais... Vou trazer esse link para o bacharelado, porque eu acredito que hoje tenha sido o maior mercado disso. Em relação ao contrato, digamos assim, o personal ele não tem o contrato ali, o pessoal da recreação não tem o contrato. O que está acontecendo que está fazendo com que eles busquem o senhor ou o conselho para tentar auxiliar nessa situação? Primeiro, é uma mudança de paradigma. Nós estamos num processo de mudança de paradigma onde, por um lado, o próprio profissional ele não tinha esse entendimento desta necessidade. E, ao mesmo tempo, a dinâmica das relações, tanto institucionais como as relações pessoais, elas têm nos trazido a necessidade de nós termos um vínculo mais forte, um vínculo mais consistente e um vínculo mais real. Esse vínculo forte, consistente e real, ele só vem através da celebração de um contrato, que apesar do profissional não se sentir capaz, por não ser da área do jurídico, às vezes, ele não entende que a celebração de um contrato, ainda que ele não tenha uma assessoria, ele possa, ele mesmo elaborar e ele mesmo consubstanciar ali uma relação de trabalho, uma relação de prestação de serviço que traga garantias a ele e também a pessoa ou a empresa que está recebendo o serviço que ele está prestando. Maravilha. Mais uma vez, a tecnologia ela vai entrar nesse local aí, né, para auxiliar o profissional da educação física. O contrato, como o senhor falou, a rigor, o ideal é nós termos ali um advogado para fazer ali a parte do jurídico, a sua empresa ter uma assessoria jurídica, mas a gente sabe, professor, que essa não é a realidade de todas as empresas, de todos os profissionais. Ali no berço do empreendedorismo, uma das maiores dificuldades certamente é o financeiro. Então, o cara que começou o serviço agora, professor, instituiu a sua empresa, seu empreendedorismo, não tem como contratar ainda um advogado. Planeja fazê-lo, porque esse é o essencial. O que ele deve fazer? Trabalha sem contrato? De forma alguma. E eu tenho aqui, por experiência profissional, eu tenho algumas sugestões. Hoje, nós temos curso de Direito em praticamente todas as cidades do Maranhão. Então, se você tem acesso a uma faculdade que tem um curso de Direito, normalmente, assim como no curso de Administração tem a empresa Júnior, nos cursos de Direito tem também o escritório escola, exatamente, que ele pode iniciar esse processo buscando uma faculdade, por exemplo, que a ele basta se dirigir até lá. Eu tenho certeza que as faculdades estão de portas abertas para esse tipo de atividade, onde ele vai ter, às vezes, um custo de tempo, não é nem financeiro.
É verdade, o escritório escola, assim como os de administração, até de odontologia, né, hoje já fazem um serviço ali que é isento de qualquer pagamento, né? Basta você se inscrever e ter essa disposição para ir. E na educação física isso se mostrou necessário, né? Quando a gente conversa, quando a gente vai ali nos itinerantes, fala com o profissional, fala com o empresário, e a gente diz para ele, olha, a responsabilidade civil está aí. Se você não tiver um contrato, vai ficar difícil até de você receber. Porque se o seu aluno, se o seu contratante não adimplir, qual é a data de vencimento, né? Como é que vai ser feito o pagamento, é cartão de crédito, é cheque, é Pix, isso é importante hoje, está no papel, como diz. Partindo disso, professor, eu vou fugir um pouquinho aqui do nosso protocolo e eu vou lhe propor um desafio para a gente poder encerrar a nossa conversa com algo para sugerir aos profissionais que ainda não tiveram essa possibilidade de contratar um advogado, de fazer sua assessoria jurídica, a gente poder chegar a um mínimo de segurança possível. Esse nosso desafio é a gente simular que o senhor é um profissional em início de carreira, que quer prestar um serviço ali de personal trainer, mas ainda não tem o seu contrato de prestação de serviço. Queria saber se o senhor topa criar um contrato de prestação de serviço aqui usando a inteligência artificial, que foi pauta da nossa conversa, e a gente tentar fazer funcionar, começar, terminar e apresentar esse termo aqui, que seria a prestação de serviço. Olha que eu vou vestir a camisa do personal trainer aqui, e quem sabe, né? Eu saio daqui já atuando como personal. Eu queria aproveitar e mandar aqui todo o meu apreço, meu carinho, meu abraço aos colegas que atuam como personal trainer e que trabalham diretamente com a promoção da saúde. Então, já estou aqui vestido de personal trainer, pronto para iniciar o nosso contrato. Show de bola. Vamos lá, professor, então. Abrir aqui uma inteligência artificial, o ChatGPT, né? Para a gente poder fazer essa ideia inicial de um contrato de prestação de serviço. Lembrando que o ChatGPT aqui está o gratuito mesmo, não tá assinado nada. A gente vai digitar aqui o que a gente acredita que tenha que ter nesse contrato, quais são os relevos, e pedir para ele elaborar esse contrato aqui ao final. Mais uma vez realçando, gente, isso aqui não é um trabalho jurídico definitivo. Eu estou utilizando um espelho inicial. O ideal é que o profissional consulte um advogado, vá ao escritório escola, tenha uma assessoria jurídica. Mas para que ele não trabalhe sem qualquer respaldo, né, sem qualquer resguardo, interessante é que ele tenha no mínimo essa minuta. Então vamos pensar aqui nessa minuta, professor, para ver se a gente consegue concluir o nosso desafio. Então eu vou pedir aqui para o ChatGPT, prepare um contrato de prestação de serviços de educação física. Qual foi a área, professor, que a gente vai fazer? Na área de personal trainer, treinamento personalizado. A prestação é de treinamento personalizado. Vou colocar entre parênteses aqui, personal trainer. E deve ter como prestador um profissional de educação física. Qual é a área, professor, de educação física que trabalha como personal trainer? Me lembra aí que eu acho que eu estou um pouquinho com amnésia. É na área da saúde mesmo, na área da saúde, na área de prestação de serviço na área de saúde, condicionamento físico. Na área de saúde. E a formação superior dele? É qualquer uma? Profissional de educação física. Bacharel, né? Bacharel. Bacharel. Tem uma coisa muito importante que ele tem também, né? Se formou, pegou seu diploma, concluiu em bacharel, o que ele faz depois? Onde é que ele tem que ir, professor? Aí ele vem no Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região, CREF 21, e dá entrada no requerimento do seu registro profissional. Pronto, bacharel devidamente registrado no CREF 21. Lembrando que nós temos um diferencial no CREF 21. Nós conseguimos entregar ao final da formação, no ato da colação de grau, o registro profissional daquele que ontem era graduando, que era acadêmico, e que já sai da sua formatura com o seu registro profissional. Maravilha. O cliente, no caso aqui o aluno, é interessado em que espécie de treinamento, professor? Treinamento com vistas a, vamos colocar aqui, a condições de saúde, melhoria de bem-estar. Melhoria de bem-estar e saúde. E saúde, perfeito. E aí vamos para o primeiro problema. Como é que esse profissional vai receber, professor? Como é que ele vai cobrar? Ele vai cobrar diária? Ele vai cobrar mensal? Ele vai cobrar por hora aula? Como é que a gente vai colocar isso no contrato? O contrato normalmente se faz com o personal trainer, é um número de sessões semanais, certo, que variam aí de 3 a 5 sessões semanais.
E o recebimento ele é mensal. Pronto, o pagamento será por sessões semanais. Tem tempo essas sessões semanais? De 1 hora. De 1 hora a serem realizadas de 3 a 5 vezes por semana? Exatamente. Por semana, com o pagamento definitivo ao final de cada mês. Pode ser assim? Pode. Perfeito. Importante a gente saber como é que esse pagamento vai ser feito, professor. Qual é a sua sugestão? O que tem que ter nesse contrato de pagamento? Vai ser cheque? A sugestão é que seja feito um pagamento ou via Pix, ou ele pode ser feito por transferência bancária também. Pronto. E se ele tiver, se for o caso de uma empresa constituída, já um CNPJ, ele pode inclusive habilitar um cartão de crédito. Oh, perfeito. Tem muita gente que acha que o cartão de crédito é só para empresa grande, né, professor? Empresa pequena também pode ter lá sua maquininha do cartão de crédito, tá até fácil hoje de fazer. Maravilha. E o local dessa prestação de serviço é importante também. O personal, ele está obrigado a ir para qualquer academia, ele está obrigado a ir na casa do aluno. O que o senhor acha que tem que estar aqui para a gente poder fazer esse contrato? Normalmente, quando o cliente ele está em um condomínio, os condomínios normalmente têm equipamentos tem a sua academia, normalmente o personal atende na academia do condomínio. Se ele está em casa e tem equipamentos, também desta feita pode acontecer. Ou o profissional ir com o aluno até uma academia, onde o aluno ele se matricula na academia e recebe a prestação de serviço do personal naquele ambiente. Perfeito. Pronto, eu coloquei assim, professor, veja se o senhor concorda. A prestação de serviço deverá ser em local pré-determinado, seja na academia do condomínio, na residência ou na academia escolhida pelo aluno. Perfeito. É importante isso estar no contrato para esclarecer, porque, por exemplo, imagina que a gente o personal mora ali num canto da cidade. E aí ele é contratado e a cada dia que ele vai dar aula, o aluno está numa academia diferente em outro lugar da cidade. Isso pode gerar ele um custo, né, do translado. Então é importante que isso esteja pré-determinado, até as opções que isso aconteça. A gente sabe que as redes de academia hoje têm aceitado ali aqueles cartões, né, aqueles passaportes, e você pode em qualquer lugar que estiver entrar na academia e fazer lá o seu treino. Mas aí o personal ele não vai estar obrigado a ir para qualquer lugar, aqueles lugares que estão pré-determinados. Isso é bem interessante. Professor... É importante, vale ressaltar também que o profissional, ele pode, dentro da elaboração do seu planejamento, dentro da elaboração da anamnese que vai acontecer, porque a prescrição de atividade física, o que precede essa prescrição é a anamnese e é a avaliação. E pode ainda o profissional selecionar um lugar, inclusive, ao ar livre, para que ele, dentro do seu planejamento que foi previamente elaborado junto com o seu cliente apresentado, ele possa atuar. Pode ser uma área como praias, né? Com áreas ao ar livre, como academias ao ar livre. Então, o local, desde que ele seja de comum acordo, né? Com o profissional e o cliente, ele pode variar. Está na moda hoje as corridas, né? O pessoal corre na praia, corre nos parques. Então é interessante. Eu adicionei aqui, até mesmo ao ar livre. E o senhor falou algo muito importante que está no contrato também. Eu, como advogado, não posso deixar de destacar. É assegurado ao aluno, afinal de contas, o contrato ele é bilateral, ele rende obrigações e direito a ambas as partes. É assegurado ao aluno um treinamento de cunho científico, com anamnese, planejamento técnico e o que mais que a gente coloca? Avaliações periódicas. Avaliações periódicas. E aí essas avaliações, elas podem ser já previamente determinadas também. Se elas vão acontecer com uma periodicidade mensal, bimestral, trimestral, e isso, obviamente, fica ao encargo do colega que vai fazer essa atuação. Perfeito. Porque cada profissional é que sabe a necessidade do aluno. Coloquei exatamente isso aqui, avaliações periódicas, mensais, bimestral, trimestral. Isso aí vai ficar realmente a critério. Mas é interessante, né, professor, que o personal ele possa entregar essas avaliações, mesmo no meio digital, para que o seu aluno tenha esse controle, né, de como é que está a sua evolução, como é que está o diferencial. Não só fique naquelas fotos do antes e do depois. Eu diria que é imprescindível que ele faça isso hoje. E eu vou colocar um grifo, porque todas as pessoas hoje têm acesso minimamente à tecnologia e à inteligência artificial. Então, ainda que ele, digamos que não queira usar a inteligência artificial, que ele mesmo queira elaborar sua planilha, ótimo.
Mas a inteligência artificial, no momento em que você gera os dados, ela processa esses dados e devolve na forma de um feedback para que o profissional possa emitir para o seu aluno. Então, eu colocaria como algo essencial o uso da inteligência artificial para que gere um relatório de cunho científico. Perfeitamente. E aí, aproveitando, o senhor falou dessas informações, destacar que as informações do aluno, elas são de cunho sensível, elas são de dados sensíveis, o que me lembra que o nosso contrato tem que ter o quê, professor? Tem que estar pela LGPD. Exatamente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, inclua uma cláusula de LGPD para a proteção dos dados sensíveis dos contratantes. Aí eu vou tirar uma dúvida enquanto personal que quer. Que dados sensíveis são esses, doutor Rafael? Perfeito. Professor, na LGPD, o dado sensível é todo aquele diferencial, é tudo aquilo que é individualizado do profissional. Então, por exemplo, as estatísticas daquele profissional, massa corporal, gordura visceral, altura, peso, tudo isso é dado sensível. Para lhe dar um exemplo do que não é dado sensível, por exemplo, é o endereço de uma pessoa. O seu CPF, por exemplo, ele se torna dado sensível se eu for compartilhar. Mas para mim, meu CPF não é um dado sensível. O que é muito interessante a gente ter essa proteção? Eu estou fazendo uma evolução gradativa do profissional, né? Eu estou ali colocando o peso que ele perdeu, as medidas que ele ganhou. Eu não posso publicizar isso sem autorização expressa dele. Eu não posso chegar para o meu outro aluno e mostrar assim, olha só aqui, não sei quem ganhou tantos quilos de massa magra, perdeu tanto de medida. Isso aí a LGPD não permite. E a gente coloca no contrato para lembrar mais ainda e dá a proteção para o aluno. E eu vou aprofundar um pouquinho mais essa nossa conversa, porque eu tenho certeza que isso talvez gere uma dúvida também com os colegas. Por exemplo, doutor, a gente quando vai a um consultório médico, por exemplo, aqueles nossos dados que estão ali com o médico, eles são compartilhados com os colegas dele na ocasião, por exemplo, de um congresso. Sim. Ainda que seja preservada a identidade, mas aqueles dados eles são compartilhados como fruto de uma pesquisa, por exemplo. Isso. Para o cunho científico, assim como para o cunho policial e investigativo, a LGPD ela tem as suas exceções. Mas o ideal é que para esses casos, mesmo que seja para um congresso, para uma evolução de estatística, o profissional, seja educação física, seja o médico, ele solicite do seu paciente ou do seu aluno uma autorização expressa para a disponibilização desses dados. E quando for fazer, disponibilizar somente o essencial. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma estatística de evolução do IMC, eu não preciso colocar a orientação sexual, o gênero, o CPF. É desnecessário. A evolução ela é técnica naqueles aspectos. Na medicina é a mesma coisa. Digamos que a gente esteja falando sobre um congresso de oncologia. Qual é a necessidade de eu colocar ali a cor do cabelo, a arcada dentária, se eu estou discutindo progresso oncológico? Então aqui é a mesma coisa. Quando a gente for compartilhar essas informações, solicitar a autorização prévia e escrita, isso está na LGPD, e o ato da compartilhação ser somente daquilo que é essencial para aquele cunho, seja ele técnico, científico, de segurança e etc. Isso é extremamente importante. Isso está na LGPD, isso aqui vai estar realçado também. Vamos continuar com o nosso contrato. Vamos lá. A gente já tem uma série de informações aqui. O que mais que a gente precisa colocar, professor? O que o senhor acha que tem que estar nesse contrato também? Alguma coisa referente à rescisão? Por exemplo, imagina que infelizmente o seu aluno não quer mais a prestação de serviço, porque ele vai se mudar. Ele vai sair ali de Imperatriz, ou de São Luís, e ele vai para o Rio de Janeiro. Como é que a gente vai colocar isso no nosso contrato? É interessante porque são situações que efetivamente elas podem acontecer na prática. Mas eu penso que se o aluno ele está impedido, ele tem um impedimento ou por exemplo, mudança de endereço, esse contrato ele pode ser rompido, né, por essa parte, né, que vai precisar se ausentar, sem nenhum prejuízo, desde que as suas obrigações financeiras estejam ali em dias. Perfeitamente. Então vamos lá, adicione uma cláusula de rescisão, ressalvando o direito do profissional de receber as aulas efetivamente já prestadas. Será interessante a gente colocar um prazo, professor? Quanto tempo eu posso pedir a rescisão do contrato?
Imagine o senhor hoje, está lá com sua cartela de clientes, 10 alunos, 12 alunos, e tem 2 alunos que querem pedir a rescisão. Será que de hoje para amanhã é tempo suficiente para o senhor repaginar o seu horário? Não, acredito que com no mínimo aí 60 dias de antecedência. É muita preparação. Vamos colocar então assim. Mas é uma garantia. É uma garantia. Se pudesse ser 60, beleza. Lembrando que o contrato ele é livre entre as partes. Se você, como personal, conseguir colocar uma cláusula de 60 dias, isso é uma vitória. O que eu tenho visto é a gente colocar uma cláusula de 15 a 30 dias, porque aí pode entrar no cronograma de substituição ali do profissional. É aquela história, o profissional ele pode conseguir atender até 15 alunos, digamos assim. Se ele perde 3 alunos no mês, aquilo vai impactar na receita dele. Então, quanto tempo ele consegue realocar novos alunos naquela região? Então, eu vou colocar assim, inclua um prazo mínimo de rescisão de 15 a 30 dias. Tem um ponto sensível que você colocou agora aí, doutor. Pois não. A origem do termo personal trainer é treinamento personalizado. Então, na essência da palavra, eu vou levar até o cliente a personalização do meu trabalho, do serviço que eu vou oferecer a ele. Então, normalmente você, quando fala em treinamento personalizado, treinamento de personal trainer, você imagina que a sua relação é com um único cliente. Certo. No entanto, a gente observa e conversa com alguns colegas que às vezes esse número sai de 1 e vai para aquele mesmo espaço para 3 ou 4, o que já não se configura mais Personal trainer, né? Um trabalho personalizado, ou não, ou o paradigma hoje talvez seja outro. Talvez seria interessante também colocar, aí já olhando pelo lado do cliente, uma garantia. Certo. Então vamos colocar assim, ó, inclua uma cláusula de limitação de alunos por Para horário, Isso. garantindo o máximo de, eu vou sugerir aqui 2, mas aí vai realmente entrar na situação pessoal do personal, de 2 alunos por horário, com a garantia de treinamento individualizado para cada um. Acho que essa é a ideia do personal trainer que o senhor passou. Estamos incluindo aqui informações para esse contrato sair. Beleza, show de bola. Dentro do direito, o senhor falou agora de algo que me fez lembrar isso aqui esporadicamente. A gente tem que ter o foro de eleição. O que é isso? Onde é que eu vou executar esse contrato se eu precisar? Então aqui é importante colocar, indicar a cidade de eleição, ou melhor, a cidade de foro de eleição. Isso aqui é bem técnico, mas é importante. Por exemplo, se eu presto serviços em São Luís, Imperatriz, Santo Inês e Balsas, eu posso no meu contrato escolher a cidade que, se eu precisar executar, eu vou poder fazer. Então, digamos que lá em São Luís, lá em Imperatriz, faltou um dos meus alunos não me pagou os últimos 2 meses. Então, já está lá essa situação, eu posso executar na minha própria cidade, vou lá no juizado especial e faço isso sem ter que pagar custas. Então, indicar a cidade do foro de eleição é importante. E isso me faz lembrar uma segunda coisa. A gente tem que pensar assim, quanto tempo de atraso vai gerar essa possibilidade de execução? O que o senhor acha? O aluno que atrasou 1 dia, 5 dias, 1 mês, qual o prazo que o senhor acredita que a gente pode dar aí de segurança para o personal, para ele já poder executar o seu contrato ou suspender as atividades? Aí entra uma questão de bom senso e na boa relação entre o prestador de serviço, que é o profissional, e o seu cliente. Porque hoje nós temos canais que as pessoas podem se comunicar com maior tranquilidade. Tá? Então, a questão da comunicação ela é importante. E se pressupõe que essa comunicação ela deve ser muito fácil e muito acessível. Tá? Então, eu acredito que a ausência, uma aula justificada, 2 aulas justificadas, que às vezes acontece do cliente precisar viajar, por exemplo. Sim. E ele, inclusive, poderia ter uma cláusula, até já pensei aqui, da suspensão temporária. Então vamos botar logo aqui, inclua uma cláusula de suspensão temporária. Eu vou viajar de férias com minha família um mês. Suspensão temporária das aulas por motivo de viagem, ou doença,
ou situação excepcional, para a gente não fechar também só em viagem, doença, vai que a pessoa vai para uma formatura, né? Ou vai lá para um casamento em Dubai, que eu já vi um monte de profissional de educação física ainda ir para casamento em Dubai, nas Maldivas, coisa né? boa. Maravilha demais. Pronto, então aqui tem uma E eu cláusula de colocaria suspensão temporária. mais uma outra questão dentro dessa suspensão. Sim. Aí voltando àquela nossa temática da inteligência artificial. Certo. Porque ainda que eu não esteja, e eu vi isso acontecer, ainda que eu não esteja presente com o meu personal, ele pode elaborar um programa de treinamento à distância para que eu execute se eu estou num resort, eu estou em um hotel, que tem todo um aparato de equipamentos. Então, o meu personal, ele vai poder elaborar um programa de treinamentos para aquele período. Beleza. E assim, ainda assim, está configurada Vou dar a uma relação. sugestão. A gente não pode obrigar o aluno a fazer o treinamento à distância, mas a gente pode colocar uma sugestão para que suspensões superiores a uma semana estejam sujeitas ao treinamento à distância. Se torna até interessante. Suspendeu por uma semana? Ok. Remarca as aulas para outros dias. Passou de uma semana, até para não prejudicar o personal também, para o aluno não ficar sem treino, sujeitar ao programa de treinamento à distância. Pronto. Em casos de suspensão superior a uma semana. Maravilha, a gente está construindo um contrato aqui. E essa era a ideia, professor, que a gente pudesse botar essas informações e ver se a IA vai trazer para a gente no final uma minuta razoável. E depois, de repente, aí disponibilizar esse contrato para que cada profissional possa fazer as suas adequações. Tá tranquilo. A ideia de um bom contrato, e aqui eu me valendo da minha formação, é que ele trate das especificidades, assim como um treinamento. Então, como o senhor está trazendo para a gente uma série de informações e a gente está incluindo, você vai ver que esse contrato ele vai servir para muitos. Mas alguns vão olhar a elaboração dele e vai dizer, mas para mim isso não serve, porque no meu caso tem isso, isso e isso. Então, o que essa pessoa ia ter que fazer? Escrever isso aqui. Então, digamos assim, não, esse contrato não serve para mim porque todos os meus alunos são só no período noturno. E eu precisaria que o meu contrato dissesse isso. Bastava colocar aqui. Fica ressalvado que toda a prestação de serviço será no período noturno de tal a tal hora. Tranquilo. Ou então, eu só tenho alunos que são idosos. Então, o meu contrato ele tem que ser relativo a idoso. É a mesma coisa. A gente escreveria aqui. O contrato serve somente para alunos idosos de 60, 65, 70 a mais. E aí ia contar aqui também na nossa minuta. Então a gente já está aqui numa evolução, eu vou dar uma olhada no que a gente já escreveu para que a gente possa pensar aqui nos finalmente desse contrato. Então eu pedi para ir assim, prepare um contrato de prestação de serviços de educação física. A prestação é de treinamento personalizado, personal trainer, e deve ter como prestador um profissional de educação física na área de saúde, bacharel, devidamente registrado no CREF 21 Maranhão. O aluno é interessado em treinamento com vistas à melhoria de bem-estar e saúde. O pagamento será por sessões semanais, de 1 hora, a serem realizadas de 3 a 5 vezes por semana, com o pagamento definitivo ao final de cada mês. O pagamento deverá ser feito por Pix, transferência bancária ou cartão de crédito. A prestação de serviço deve ser em local pré-determinado, seja na academia do condomínio, na residência ou na academia escolhida pelo aluno, até mesmo ao ar livre. É assegurado ao aluno um treinamento de cunho científico, com anamnese, planejamento técnico, avaliações periódicas, mensais, bimestral ou trimestral. Inclua uma cláusula de LGPD para a proteção dos dados sensíveis dos contratantes. Adicione uma cláusula de rescisão, ressalvado o direito do profissional de receber aulas efetivamente já prestadas. Inclua um prazo mínimo de rescisão de 15 a 30 dias. Inclua uma cláusula de limitação de alunos por horário, garantindo o máximo de 2 alunos por horário, com a garantia de treinamento individualizado para cada um. Indicar a cidade de foro de eleição. Inclua uma cláusula de suspensão temporária das aulas, por motivo de viagem, doença ou situação excepcional, com possibilidade de elaboração de um programa de treinamento à distância, em caso de suspensão superior a uma semana. O que mais, professor, que o senhor quer que tenha no seu contrato? Lembra aí de pelo menos mais um ou dois pontos que a gente encerra aqui e vê a minuta. Bom, eu acredito que com essa fundamentação aí a gente já pode ter um contrato elaborado. Maravilha. Então, o que eu vou botar para finalizar aqui? Inclua um campo de nome dos contratantes, data e 2 testemunhas. Aqui, pessoal, isso aqui é essencial. Aqui está na parte do direito. Para eu executar um contrato, eu preciso ter as testemunhas. Então, a gente coloca o nome de quem está contratando, o nome de quem está sendo contratado, que pode ser pessoa física ou jurídica, e o campo para 2 testemunhas poderem fazer a execução. Tem uma outra questão técnica que me ocorreu agora, que quando você vai prestar um serviço, é fundamental que, para a segurança do profissional e do próprio aluno, ou ele se responsabilize enquanto adulto, ou
o profissional exija que ele traga um relatório, laudos médicos de que ele está apto a ser submetido àquele programa de treinamento. Perfeitamente, professor. Que vai ou de um cardiologista, exatamente, enfim, de um médico que seja, que tenha a competência técnica para emitir aquele relatório, aquele laudo de aptidão. Vou aproveitar essa sua observação para falar duas coisas da IA aqui. Primeiro, não preciso escrever os itens do contrato de prestação de serviço em ordem cronológica ou faça algum sentido. Eu posso colocar essas cláusulas em qualquer jeito. Então, já coloquei aqui, colocar a data e a cidade, mas eu vou colocar agora para incluir essa cláusula que ela vai vir antes, porque a IA vai perceber a construção lógica do contrato e vai colocar uma cláusula anterior. Então, vamos colocar assim, ó, insira uma cláusula que obrigue o aluno a apresentar ao prestador de serviço sua documentação de aptidão médica e de saúde para o exercício planejado. Em que nível isso pode representar uma segurança para o prestador de serviço? Professor, algumas situações isso aqui se torna até obrigatório. Por exemplo, se eu estou fazendo treinamento infantil ou de idosos, a gente tem o ECA e o Estatuto do Idoso que protegem eles em específico. Então é muito interessante que, por exemplo, eu saiba de uma cardiopatia, eu saiba de uma deficiência muscular antes da preparação do meu treino. E de quem que é essa obrigação? É do profissional de educação física. Como é que ele faz para minimizar esse risco? Ele exige essa documentação. Então, a partir do momento em que eu recebo, por exemplo, de um idoso 65+, 70+, um documento de um cardiologista dizendo que ele não está acometido de nenhuma cardiopatia, eu posso passar para ele treinamentos que exijam mais ali do funcionamento cardiorrespiratório. Ao passo que, se ele me entregou essa documentação e lá tem cardiopatia tal, ele sofre disso ou daquilo, eu preciso adaptar o meu treino e me torno responsável se ele sofrer algo com os excessos que eu não observei. Então, assim, absolutamente, essa segurança ela só vai existir se o profissional seguir ali o seu protocolo corretamente, atento às observações médicas. O que não pode acontecer? Eu negligenciar, como profissional de educação física, as comorbidades ou as enfermidades daquele que é o meu aluno. Para isso, exigir. Isso aqui é algo essencial, profissional. Exigir a documentação médica. Não posso passar o treino se eu não sei da realidade de saúde, a realidade médica daquele aluno, especialmente criança, adolescente e idoso, porque eles estão na faixa de vulnerabilidade presumida, tanto do ECA como do Estatuto do Idoso. Então, botamos assim, professor, insira uma cláusula que obrigue o aluno a apresentar ao prestador de serviço sua documentação de aptidão médica e de saúde para o exercício planejado. Então, vai estar lá. Se ele tem uma lesão no joelho, se ele tem uma lesão no ombro, se ele tem uma comorbidade, se ele tem uma cardiopatia, isso tudo vai ter que ser feito. Se ele vem de um pós-operatório, se ele vem de um pós-operatório, exatamente, tudo vai estar ali para fazer essa parte. Então isso aqui já é uma cláusula muito interessante para a gente colocar. Para a gente finalizar, eu vou pensar na gente colocar assim, quem vai ser um possível substituto desse profissional de educação física? Só para a gente fechar, em caso de impossibilidade do personal trainer, poderá ser indicado um substituto, um outro colega, desde que habilitado para fazê-lo. E acho que a gente encerra por aqui. Ó. Insira uma cláusula autorizando, em hipótese excepcional, que o prestador, personal trainer, seja substituído em determinado horário de treinamento, desde que o substituto seja igualmente habilitado, aí eu vou botar entre parênteses, bacharel e com registro no CREF 21, no registro no CREF, e que sejam mantidos os padrões de treinamento anteriormente delimitados. Pronto, aí a gente coloca essa possibilidade. Isso aqui, para a gente esclarecer para o profissional, até mesmo para os alunos que vão ter acesso a essa nossa conversa de hoje, é a mesma chancela dada para a suspensão do aluno. O aluno não pode ir no determinado dia de aula, então ele vai lá indicar. Então, o personal também está sujeito a isso, né?
é a formatura, é uma viagem, é uma cirurgia que ele teve que submeter, então ele pode indicar excepcionalmente isso. E aí, lembrando, tanto um quanto o outro devem ser avisados antecipadamente ali para o seu contratante não ter nenhuma surpresa. Professor, eu acho que o nosso contrato está montado. Vamos testar agora, vamos ver como é que ele vai ficar. Essa é a hora do desafio. Vamos ver se você assina o contrato comigo. Vamos ver. Então, escrevemos todas as informações, essa é a hora do vamos ver. Vamos lá, ChatGPT? Olha, a inteligência artificial não só fez mas como fez 2 minutos para a gente poder observar. Então, ó, vamos passar rapidinho aqui para a gente poder verificar, ele está terminando de escrever ainda, para a gente poder verificar se deu certo. Já coloca ali com as lacunas, né, para a gente poder preencher com os nomes, com os dados, para ficar mais fácil ainda. E aí a gente vai conversando sobre ele, ó, objeto. O presente contrato tem objeto a prestação de serviço de treinamento personalizado, como a gente pediu. O local da prestação de serviço, já está aqui na direita, aqui na esquerda já está o tipo de prestação de serviço, ó. 1 hora cada, frequência de 3 a 5 sessões semanais, disponibilidade acordada entre as partes. Será feito aonde? Academia, residência, ao ar livre. A previsão ali da anamnese, planejamento técnico, avaliações periódicas, tudo separado em cláusula, já bem bonitinho, ó. Pagamento, como é que será feito? Está na remuneração em forma de pagamento. Limitação dos alunos por horário. Então, ó, já está sendo criado tudo isso. Ó. O item de aptidão médica. Veja só, professor, a gente falou, colocamos o pedido da aptidão médica lá no final da nossa conversa com o ChatGPT, mas ele vai incluir na cláusula 5ª. Ele já sabe que, cronologicamente, essa cláusula deve vir antes daquelas que tem de encerramento, rescisão e etc. Substituição do profissional, ó, o que a gente pediu também bem no finalzinho, já está depois da aptidão médica. E aí ele já entra para as partes de suspensão e possível rescisão. Ó, suspensão temporária. Está ali, ó. Como é que vai ser? Cláusula 7ª, viagem, doença, situação excepcional, sessões superiores a 1 semana com programa de treinamento à distância. LGPD, ó, o ChatGPT já colocou até o número da lei, já está aqui ressalvado para a gente. E o uso dessas informações terá como única finalidade a execução do presente contrato e a elaboração de planos de treinamento individualizados. Sensacional. Rescisão apareceu, 15 a 30 dias antecipado, aqui é aquela hora que a gente falou, né? O profissional conseguir colocar mais, aí é uma segurança dele, mas ele não pode obrigar o seu aluno a uma parte como essa. E o foro de eleição que a gente pediu está aqui, ó, São Luís, Maranhão, que é onde a gente está hoje, colocado aqui ao final o local das assinaturas e as testemunhas. Professor, o contrato aqui está dentro de um padrão legal, interessante. Perceba que é um contrato bem leve, né? Que qualquer pessoa que vá ler esse contrato vai conseguir entender, objetivo. E aquela história, a inteligência artificial, ela te dá a possibilidade de você incluir ou de omitir alguma coisa. Então, olha, eu quero, na verdade, tirar essa parte aí de substituição do personal. Meu aluno não aceita ser substituído. Então, você pede para o ChatGPT, retire a cláusula de substituição. Ou ele apresenta a versão editável. Isso, eu posso pedir. E aí pedir, você pode simplesmente ir lá e retirar. Aqui no finalzinho está assim, ó, deseja que eu prepare uma versão em Word com campos preenchíveis? Se você está fazendo o seu contrato, você pode clicar aqui sim, prepare a versão em Word, ele vai gerar para você o arquivo para você baixar e fazer. Então, professor, inteligência artificial é gratuita, informações que nós geramos imediatamente agora conversando e entendendo a realidade do profissional, especificidades da educação física e do personal trainer, não tem desculpa para não ter o contrato. Não tem. Esse contrato não é uma obra acabada, ele não é aqui o último contrato que você vai ter, mas ele é um ponto de partida, né? Ele já vai te dar o mínimo de segurança que você pode fazer. Então, quem não conseguir fazer com a IA, tem que buscar um auxílio para fazer, mas não pode ficar sem. E aí, lembrando que futuramente o CREF 21 pode instituir também situações em que a gente possa aí convidar os profissionais para tentar fazer como a gente fez hoje. E lembrando também que algumas demandas chegam aqui no CREF 21 exatamente de ou proprietários de academia, ou profissionais de educação física, ou até mesmo clientes que possam eventualmente se sentir lesados de alguma forma, ou se sentir numa situação de relação com o seu profissional difícil e vem buscar o conselho. E quando você tem um contrato como esse estabelecido, auxilia bastante, por exemplo, um processo administrativo ou alguma situação como essa que o profissional pode passar. Aí você pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona na prática. No direito não é diferente. Quando a gente recebe no nosso escritório um possível cliente, e ele está numa situação como essa aqui, ele diz, olha, Rafael, o que aconteceu foi, o meu treino me machucou. A primeira coisa que a gente pergunta para ele é, tem contrato?
porque no contrato vai estar a previsão daquilo. E o revés também é o mesmo. Rafael, tem um aluno aqui que já não me paga há 3 meses. Como é que eu faço para receber esse dinheiro? A primeira pergunta é a mesma. Tem contrato, professor? Porque aí a gente executa só o contrato. E aí dentro do direito há uma diferença muito grande de eu executar um contrato e fazer uma ação de cobrança e o protocolo vai ser diferente. E lembrando que uma demanda como essa, por exemplo, ela pode sim chegar até o CREF 21, ou não? Com certeza, o CREF vai estar para auxiliar tanto o profissional como o aluno, porque dentro das nossas balizas, né, a prestação de um serviço ético e dentro daquilo que é o técnico, o essencial, ela está sobre a nossa tutela. O que o CREF não vai poder fazer aí, professor, é executar um contrato para um professor ou para um aluno, mas auxiliar nas diretrizes e nas balizas disso, não tenha dúvida. Isso é o que a gente já faz, né? Isso é o que a gente tem tido esse tempo para fazer de auxílio e de construção, e que a nossa conversa aqui é mais um exemplo disso. Então o CREF está à disposição para auxiliar nessas relações. O que a gente não pode fazer é tomar partido, nem do profissional e nem do aluno. A nossa participação ela é isenta disso, ela é imparcial, mas a gente está à disposição de qualquer forma. Perfeito. Perfeito? Então, eu acho que a gente teve muito sucesso. Conseguimos aqui executar o nosso desafio, o senhor está de parabéns, trouxe informações que a gente foi construindo, chegou ao final com uma minuta que é válida, é útil. Mais uma vez, não é dispensar o advogado da assessoria jurídica, mas é ter um ponto de partida, ter um mínimo de segurança. E para isso a inteligência artificial ela está aqui para nos auxiliar. Formalizar o seu negócio, instituir o seu contrato de prestação de serviço e usar a tecnologia. Essa era a nossa missão, professor. Perfeitamente, acho que atendemos aí ao nosso objetivo hoje, né? Sou muito grato, muito feliz por estar aqui hoje, continuar contribuindo com o profissional de educação física, contribuindo também com aquele que empreende na educação física, porque gera emprego, gera renda, atende as pessoas e cada vez mais a nossa profissão ela vai se consolidando como uma profissão importante para atender a sociedade. E essa sociedade que tem diversas demandas, e essas diversas demandas, elas são atendidas pelo profissional de educação física. Estou aqui também para lhe agradecer por essa oportunidade, por esse momento, por essa leveza que foi esse nosso encontro aqui e lhe convidar para a gente começar o nosso treino. Beleza. Pessoal, queria agradecer também ao professor Biraci, conhecido por muitos como professor Bira, dizer que foi um prazer também tocar aqui essa nossa conversa, esse nosso papo, e agradecer a todos também que estão aí assistindo conosco, que estão vendo e vão acompanhar como fazer o seu contrato, esses desafios que o professor trouxe para a gente, e dizer que o CREF está à disposição também para auxiliar daqui em diante, seja com a Câmara de Normatização, com o professor Biraci, seja na assessoria jurídica ou em qualquer das searas. Um grande abraço a todos e até a próxima. E estamos lá na seccional de Imperatriz, à disposição dos colegas, e aproveito também para agradecer a todos esses colegas que eu consultei antes, que me orientaram, que passaram as suas dores, as suas necessidades e a gente pôde trazer aqui para compartilhar com todos. Muito obrigado mais uma vez ao CREF 21. Beleza, pessoal? Então queria agradecer muito a vocês por ter acompanhado a gente hoje, agradecer ao professor Biraci. E lembrar que amanhã ainda tem o último dia de jornada. A gente vai falar sobre esporte com a professora Patrícia e o professor Magela. E eu vou estar também presente mediando essa conversa entre eles, que vai ser tão rica e promissora como a de hoje. Um grande abraço a todos e até amanhã.